Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Vamos aproveitar para, nesse início de quarto bimestre, realizar algumas fixações necessárias para esse conteúdo da gramática que é tão fundamental para os nossos estudos. E agora nós vamos falar de um assunto que vocês já iniciaram e que estarão aproveitando a oportunidade de rever, reaprender e pôr em prática. Vamos falar da nossa fonologia. O que seria a fonologia e a fonética dentro da gramática da língua portuguesa? É exatamente o estudo dos sons. E isso tem uma influência direta não só na escrita, mas também na forma como pronunciamos as palavras e na forma como iremos acentuá-las, classificar as sílabas e separá-las. A língua é, antes de tudo, som. Então, para que a gente consiga fazer o melhor aproveitamento desse estudo, onde estaremos determinando, classificando vogais, consoantes e semivogais, vamos aprender a classificar tudo isso, relembrar esses conceitos já abordados anteriormente e continuar o estudo da gramática. Bom, aqui nós vamos relembrar o seguinte: a gente sempre pensa na questão da separação das sílabas em termos de grupo de palavras. Acontece que na língua portuguesa, dentro da fonologia, nós temos os fonemas e são eles que fazem toda essa classificação. Por quê? Porque formam as palavras. A gente entende inicialmente nos nossos estudos dois grupos de letras já conhecidos, vogais e consoantes. Mas dentro da fonologia, quando nos aprofundamos nesse estudo, que é necessário, principalmente para as questões ortográficas, nós temos que incluir as semivogais. Ou seja, nós temos como vogal o fonema, a menor unidade de uma palavra que sai livremente pela boca e é forte. Exemplo, A. Quando a gente tem essa propagação do som vibrando dentro das partes da nossa boca, nós temos um som cheio, sendo pronunciado livremente, sem nenhum obstáculo, nem de dente, nem de língua, certo? E aí eu tenho uma vogal sendo caracterizada. A semivogal é um fonema que sai livremente pela boca e é fraco. À medida em que ele se agrupa com as outras componentes, as outras unidades componentes da nossa escrita, ele perde a força. E aí, o que a gente tem aqui, ó? Peito. O pé, peito, ele tem uma expressão sonora mais forte, mas o i, que se encontra juntamente com o mesmo grupo sonoro do que é vogal, ele perde a força para que ele seja pronunciado exatamente. Então, o que nós temos aqui? Olha, as vogais I e U podem se tornar semivogais se acompanhadas de vogais na mesma sílaba. Geralmente, as semivogais mais conhecidas são exatamente o I e o U. Então, esse conceito de semivogal, ele sempre será utilizado quando a gente se trata de som. Na escrita, nós temos as vogais já tradicionalmente conhecidas. E, finalmente, nós temos a consoante, que é o fonema que encontra um obstáculo ao ser pronunciado. Que obstáculos são esses? A língua, o céu da boca, o nosso palato e os dentes. Então, à medida que você manipula, que você movimenta todo o seu aparelho fonador, que é o aparelho composto pela sua boca, pelos seus órgãos de respiração, e esses sons emitidos, eles vão dar esse resultado sonoro. E as consoantes sempre serão pronunciadas com algum obstáculo na passagem do ar. E aí a gente encontra o B, porque o B a gente tem a vibração da língua quando ela encosta no céu da boca e no nosso dente. E aí, através desse agrupamento sonoro, nós conseguimos diferenciar os três grupos de fonemas. Aqui nós temos, com esse agrupamento de fonemas, nós temos a sílaba. Olha, uma ou mais fonema pronunciados uma única vez. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Boca, a palavra boca, ela é composta de duas sílabas, mas ela tem
mais fonemas. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Olhem só. Nós temos aqui, olha, exemplos de semivogais. Vamos fixar esse conceito? Aceitou. Ó o I, o U aqui, ó, mais uma vez aparecendo. Quando você pronuncia aceitou, você dá força ao E e força ao O. São vogais. O I e o U perdem a força. Logicamente, isso também acontece em caixa, em pouco, em quase. Olha, ó o U aqui, olha, perdendo a força para a vogal A. Quase. A força está na letra A. O faixa, notícia, andou. E aqui outros exemplos que tem uma entonação nasalar, por conta do nosso tio, que vai influenciar dentro dessa sonoridade. Vamos continuar aqui, ó, apareceu o pai também ali pra gente, o mal. E vamos relembrar aqui, olha, o conceito e o exemplo de fonema. O que a gente tem aqui, ó? São as menores unidades sonoras da fala. Lembra, eu já dei esse exemplo e exatamente essa definição anteriormente. E esses fonemas é que são capazes de diferenciar as palavras. Quando nós falamos, olha, mala, mola e mula, quem é que faz essa diferenciação aqui? Ó? Parece a mesma palavra, mas não é, porque exatamente nós temos o fonema dando essa característica diferenciada. Gato, mato e pato, a mesma coisa. Mal com L, mar e mães. Então tem que ficar atento, porque o nosso estudo aqui, ele se dedica muito mais à questão sonora. E aí, qual é a diferença de letra e fonema? Vamos fixar isso. A letra é a unidade da escrita. O fonema é a unidade sonora. E é a menor unidade de uma palavra. Então, a letra é o sinal gráfico que representa o som. Para falar, usamos fonemas, para escrever, usamos letras. A gente não pensa nessa característica do estudo, mas dentro da fonologia a gente se preocupa com isso. Então, vamos lá, vamos aqui, ó, nesse exemplo, olha, táxi. A palavra táxi, ela apresenta 4 letras, mas ela tem 5 fonemas. Por quê? Porque o X vai ser o resultado de uma combinação sonora representada por 2 letras, o C e o S. Nesse caso aqui, o nosso X tem uma vibração dentro dos nossos órgãos do aparelho fonador, e aí eu tenho 4 letras, 5 fonemas. Um sistema que não é ideal. Por que a gente fala isso? Porque o ideal seria que cada fonema representasse uma só letra, seria mais fácil. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque a língua portuguesa tem como língua mãe o latim. E no latim, olha, as palavras, elas seguem uma outra sonoridade. Exame. Aqui nós temos o X, a mesma letra, com uma outra sonoridade. E isso acontece porque vem do latim examen. E aí, ao passar para a nossa língua portuguesa, vira exame. Vamos continuar, pessoal, nossos estudos? E aí, o que nós estamos falando aqui agora é justamente um outro conceito importante de estudar nesse momento da fonologia, que não é só a questão sonora, é a etimologia. O que essa palavra significa para a gente? A formação de qualquer vocábulo. Então, olha só, a mesma letra pode representar fonemas diferentes: exame, chale, próximo, sexo, cola, cera. Então, vendo, olha aqui, ó, exame tem uma sonoridade, chale, outra sonoridade, próximo, outra sonoridade e sexo. Então, a letra X é uma das letras, do nosso alfabeto que mais representatividade sonora diferenciada tem. E a letra C aqui, olha, aparece como cola e como cera. Rose, como é que eu vou saber essa diferença? À medida em que a gente vai praticando os nossos exercícios,
desse conteúdo que é tão importante e que aparece na maior parte das nossas línguas, da nossa língua, a gente encontra essa ocorrência. Então aqui, olha, casa, exílio, cozinha, tigela, berinjela. E ó a diferença, o mesmo som, porém com consoantes diferentes. Um fonema pode ser representado por um grupo de 2 letras, que aí a gente vai estudar essa classificação na nossa próxima aula, que vem a ser o dígrafo, olha. Machado, mulher, unha, missa e carro. A letra X pode representar 2 fonemas diferenciados, nós já vimos isso no exemplo anterior, né? Ali, ó, táxi, fixo e tórax. E a sonoridade está aparecendo aqui ao lado para ajudar a gente a fixar. Há letras que, às vezes, não representam fonema. Que letra seria essa? Não representa fonema, não representa som. Olha lá. Elas acontecem com notações léxicas. O que significa o léxico? O vocabulário. Então, a gente tem aqui, ó, o campo, que o M tem uma representação nasalada. O reg, onde o U, olha, ele não tem som. E a nossa conhecida consoante H, né? E ela acontece como isso, assim como outras que aparecerão. A gente vai continuar esse estudo nas nossas próximas aulas, detalhando ponto a ponto cada exemplo desse. Na aula de hoje, a proposta foi fixar conteúdos que já foram abordados. Deixo aqui para vocês, na aula de hoje, o mapa mental que vai nos ajudar a fixar mais esses conceitos. Essa forma e técnica de estudo auxilia bastante a memorizar todas essas regras da nossa maravilhosa gramática da língua portuguesa. Meus queridos, nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!